telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje os nossos convidados são o Dr. Gilberto Truirro, que é da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Bauru, e a doutora Alcimar Maziero Mondilo, que é diretora também da OAB Seção Bauru e secretária adjunta da Ordem dos Advogados. Eu começo aqui com o Dr. Gilberto, né? Doutor Gilberto, nós estamos aí agora com essa polêmica, né, da constituição ou da proposta de constituição de uma fundação regional para fazer o gerenciamento da saúde aqui no município de Bauru, né? Vamos ter até uma audiência pública que já foi marcada, né? Como que a Comissão de Direitos Humanos da OAB vê essa questão da fundação, de uma fundação regional? Olha, a Comissão de Direitos Humanos de Bauru, ela é contra qualquer tipo de privatização. No nosso entendimento, né, essa fundação a ser criada seria mais uma tentativa de privatizar, tal como aconteceu no início do ano com a terceirização, a tentativa de terceirizar o pronto-socorro da Bela Vista. Eu acho que o SUS é muito importante e outra, o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão a saúde pública. Agora, no nosso entendimento, é mais uma tentativa de privatização da saúde pública. Isso aí, no nosso entender, é totalmente contrário à Constituição. Mas eu passo aqui então para a doutora Alcimar. Doutora, o Estado ele tem esse direito, ou melhor, o cidadão tem o direito à saúde, o Estado tem o dever de garantir, certo, esse direito, né, esse acesso à saúde. Mas o Estado, ele faz isso na sua concepção? Boa tarde, professor Said. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, doutor Gilberto. Nós entendemos que não vem cumprindo com a sua obrigação. É um dever da União, dos estados e do município, mas o município deve cumprir com essa obrigação com a cooperação dos demais entes. E o que nós percebemos é que, na maioria das vezes, o cidadão acaba tendo que se socorrer, inclusive, do Poder Judiciário, para ver esse direito social, como o doutor Gilberto disse, garantido pela Constituição, sendo devidamente cumprido. Certo. E nem sempre isso é feito em tempo, né? Muitas vezes, quando a gente trata de saúde, normalmente as questões são urgentes. Certo. E é comum, por exemplo, lá nas comissões da Ordem dos Advogados, ou mesmo a Ordem que sempre prestou e presta um atendimento à população, as pessoas recorrerem a vocês por conta de algum problema nessa área de saúde, que a pessoa não está sendo atendida, não consegue uma internação, isso é comum? Sim, é comum. Acredito até que o doutor Gilberto possa esclarecer com maior precisão, porque normalmente é a Comissão de Direitos Humanos, brilhantemente coordenada por ele, que Sim. acaba por fazer esse atendimento e essa orientação às pessoas. Ocorre bastante isso, doutor Gilberto? Sim, Saíde. O que é mais procurado na comissão, a gente se reúne quinzenalmente, né? Primeira e terceira terças-feiras. E o pessoal tem nos procurado, principalmente quando a falta de remédios, medicamentos, né, internação. Então, o que nós fazemos? Nós encaminhamos a Defensoria Pública, depois a Defensoria tem o convênio com a Ordem, né, e é nomeado um advogado pelo convênio para ingressar como a liminar, né? Até para internação. Hoje você vai lá nos corredores do pronto-socorro, muita gente deitado na maca lá, à espera de uma internação. Nós temos 2 hospitais aqui em Bauru, certo? Hospital de base e hospital estadual. E somente, em muitos casos, acho que na maioria deles, somente através de liminar. Ou feito por um advogado da OAB nomeado, ou pela própria Defensoria Pública, que também faz um brilhante trabalho no que se refere aos direitos humanos. Mas muitas vezes essas questões, por exemplo, envolvendo os remédios, estão relacionadas aí aos processos licitatórios, né? Essa questão da fundação não viria para facilitar isso, ou seja, para simplificar esses procedimentos, né, burocráticos e consequentemente atender melhor a população?
Eu acredito que não. Nós vemos aí todas as privatizações, nenhuma delas deu certo. A ferrovia está aí toda sucateada, a CPFL também, né? Então, é mais uma privatização, sim, que só iria prejudicar a população. Mas há algumas experiências, né? A próprio hospital estadual, por exemplo, ele é administrado por uma fundação. Está ligado a uma universidade, que é a Unesp de Botucatu. Nós temos muitos casos lá de reclamação do hospital. Nós tivemos foi até em meu escritório, porque na OAB não era dia de reunião, eu pedi para que fosse lá. Tinha uma cirurgia marcada e na véspera da cirurgia, simplesmente, o médico ligou para a família da paciente, adiando a cirurgia e transferindo para setembro ou outubro. É lastimável, né? O hospital estadual, né? Que se diz um exemplo, então é por aí. A fundação é mais uma tentativa de privatização e privatização não dá certo. Eu sou SUS, até debaixo d'água. Certo, mas vou insistir um pouquinho no tempo, porque realmente é algo que tem que ser muito bem discutido, sim, né? Sim, com certeza. Porque vai mexer com saúde, com vidas, né? Por isso que o do Rock, né, marcou essa audiência aí. A gente convida a população para ir lá debater, né, doutor Alcimar? Claro, com certeza. A ordem estará lá, várias comissões, a diretoria também, com toda certeza, defensoria pública, e chegou o momento da gente discutir e ver os prós e os contras. Mas tem alguns outros aspectos, né, que no sentido da chamada saúde preventiva, que eles não estão sendo, por exemplo, devidamente aplicados em Bauru. Vamos pegar a questão do programa Saúde da Família, né? Bauru, pela sua população, se não me engano, teria que ter pouco mais de 50 equipes da saúde da família. E hoje nós sabemos, hoje não, há muitos anos já, que o número de equipes é bem ínfimo em relação a essa necessidade. O que tem sido feito nesse sentido de pressionar, por exemplo, as autoridades, né, para que realmente nós tenhamos o número adequado de equipes do Programa Saúde da Família? Veja bem, a Ordem dos Advogados, todas as comissões e a diretoria também, tem cobrado isso, tem cobrado políticas públicas do poder público, seja ele municipal, estadual e federal. Agora, em Bauru nós temos apenas, acho que a Vila São Paulo, com toda certeza a Vila São Paulo, e mais um outro bairro, outra região aí, se não me engano, a Popular Ipiranga, com esse programa da saúde da família, o que eu acho muito pouco. Bauru é uma cidade grande, tem praticamente 400 mil habitantes, e principalmente na periferia, nos bairros periféricos, seria muito importante isso. Já aconteceu no caso, na época do doutor Davi Capistrano, o senhor está lembrado. Sim. Agora, eu pergunto aqui para o doutor Alcimar, vocês colocaram que é importante o doutor Gilberto, da população participar dessas audiências, né? Eu também acho isso fundamental, né? Mas muitas vezes, doutor, a população, ela anseia por uma solução mais rápida dos problemas, né? Certo? Como lidar com essa questão? Quer dizer, eu tenho direito, né? Líquido e certo, mas ele acaba não acontecendo. Como que ficam as instituições nesse sentido? O caso OAB, Ministério Público, Poder Judiciário e o cidadão? Eu entendo que, no caso, o Ministério Público teria o dever de fiscalização. Um forte indício de que algo está errado é o grande número de mandados de segurança que são ajuizados todos os dias nas varas da Fazenda Pública, para obtenção de remédio, obtenção de vaga para internação. Então, isso por si só é um indício de que algo não anda bem, né? Então, em princípio, o Ministério Público deveria fazer essa fiscalização. Desconheço se existe algum inquérito civil instaurado nesse sentido, mas a Câmara de Vereadores também poderia fazer essa fiscalização, porque é um dever do Executivo Municipal, e um dos deveres do Legislativo é a fiscalização das ações do Executivo. Talvez uma ótima oportunidade para que se inicie com maior efetividade essa fiscalização seja a própria audiência pública que já fora marcada,
porque a população fica à mercê do que os seus representantes fazem. Ela tem o direito, não são todos, a grande maioria desconhece os meios para que seus direitos sejam efetivos e acabam sofrendo no dia a dia com a falta de remédio, com a falta de médico, de exame e tudo mais que já é de conhecimento público. Esse processo, porque o complicado talvez na saúde, né, seja justamente o processo de repasse de verbas, né, certo? Então vem lá do Ministério da Saúde, vem para os municípios, né, certo? Que foi aquele processo de municipalização da saúde, né, certo? Talvez o problema não esteja justamente nesse processo, né, no repasse, na fiscalização desse repasse, certo? Ou seja, não teria uma outra forma, talvez, menos complicada, né, de fazer o gerenciamento desses recursos, porque recurso, pelo que a gente entende, há. O que não há é o adequado gerenciamento, né? Então, ou há uma interferência da União, ou do Estado e também do município. São as três esferas, certo? Ao mesmo tempo, tentando gerir o processo de atendimento à saúde. Teria que haver também, aí no caso, né, uma maior fiscalização, como a doutora falou, das câmaras de vereadores, né, nas próprias entidades, ver se repasse, as OABs, as subseções, Conselho né, Municipal Conselho Municipal de Saúde, então todas essas entidades, as Defensoria, o Ministério Público, né, nós deveríamos sim fiscalizar mais para onde está indo essas verbas, se realmente estão sendo aplicadas na saúde. Porque a gente fica meio perdido às vezes, né, doutor? Olha, esse ambulatório, o gerenciamento dele é feito pelo Estado. Outro a federal. Unidade básica ali de saúde é município, certo? Governo federal. Então fica meio complicado, acho que tem que haver uma união dos três, né? Deixar um pouco a política de lado e visar mais o interesse comum, o bem comum, que é a saúde e a coletividade. Certo. É por aí também. E aqui em Bauru, se eu não estiver enganado, né, o SAMU também passou por um processo, como talvez eu vou usar suas palavras, de privatização, né? Teve certo? Mas então o senhor não acredita nesse processo de privatização? Não, eu não acredito. Ou seja, o pessoal que deve atuar na área de saúde tem que ser no regime estatutário, certo? Funcionário público. Estado tem obrigação. Privatização não é que eu não acredite, nunca deu certo aqui no Brasil. Se você for ver tudo que foi privatizado, está tudo sucateado aí. Certo? Então não tem. Eu sou, igual eu falei mais uma vez, eu sou do SUS mesmo. Eu acho que o Estado tem que cumprir sua obrigação de dar a saúde, de oferecer a saúde à população brasileira. Agora, em termos constitucionais, doutora Alcimar, né, o que significa o atendimento à saúde para a população? Ou seja, a obrigação do Estado é dar saúde, né? Recentemente eu tive um debate justamente a respeito disso. O que é saúde? É somente o atendimento às pessoas no sentido das suas doenças, de sanear suas doenças, ou vai além disso? Vai além disso, né? A saúde englobaria todo o bem-estar da pessoa. Sim. Então, desde a prevenção ao tratamento, diagnóstico, né? Isso inclui exames, consultas, remédios, mas está ligado ao bem-estar. A qualidade de vida das pessoas. A nossa Constituição, inclusive, é muito bonita, né? As garantias que são dadas ao cidadão são inúmeras. Sim. Nós sabemos que o mínimo, na verdade, acaba sendo cumprido pelo Estado. Mas a questão, por exemplo, da aplicação dos recursos, nós sabemos que há, inclusive, caso de intervenção do Estado no município, se foi detectado que não está havendo a aplicação daquele mínimo garantido de repasse. Há um mínimo estabelecido em lei, e se o município não faz a devida aplicação daquilo em saúde e educação, são as duas coisas, pode causar intervenção do Estado no município. Então, realmente é um problema sério. A Constituição, ela prevê
que os três são co-obrigados à saúde, mas o dever principal é do município, de prestar a saúde, toda a assistência com a cooperação do Estado e da União. Então a obrigatoriedade, no caso, é do município? É do município, sem dúvida, sem dúvida. A Constituição fala no município, são os três co-obrigados, né, os três entes, mas numa primeira instância seria a obrigação do município com a cooperação financeira e técnica do Estado e da União. Até porque quando nós falamos assim na questão da saúde, né, há outros elementos que precisam ser atacados, não é isso, doutor Gilberto? Porque, por exemplo, nós tivemos a discussão sobre o esgoto. O esgoto é uma questão de saúde também, né? Aqui, o tratamento do esgoto, o lixo domiciliar. O lixo, né? O tratamento, tem muitos bairros, né, nas cidades, nas periferias, que o esgoto corre a céu aberto. Né? Sim. Então, eu mesmo morei aqui em Bauru, num bairro, no Gasparini, que o esgoto ali corria a céu aberto. Então, tivemos que lutar, batalhar, mas em grande parte o lixo, né, o lixão, eu não sei como que está, o lixão, o aterro sanitário, que é outro então tudo isso aí também. É problema de saúde também, certo? Não é só o atendimento médico ir lá, o enfermeiro, né? Sim. Então não adianta, vamos privatizar, vamos pôr essa fundação, mas se o esgoto não for tratado aí, não sei como que está o processo do esgoto, né, que já tinha que ser resolvido, né? Até agora não resolveu também, não é verdade? Não resolveu essa questão. Sim. Tá? E o bauruense está pagando, todo mês está pagando a taxa de esgoto lá. Até agora não teve solução nenhuma. Né? Tem o lixão ali também. Então não adianta só privatizar se não vê esse lado aqui, no lado da prevenção, do tratamento de esgoto e outros casos, não só esse. A limpeza pública, né? A limpeza pública, tudo isso aí teria que ser visto. Fala-se muito aí do Aedes aegypti e tal, mas o que tem de mato na cidade? Bauru né? Parece que é campeã, né? Sim. Está em primeiro lugar. Então não adianta privatizar o pronto-socorro, a fundação, o hospital de base, se não cuidar lá da dengue. Né? Nós tivemos no pronto-socorro da Bela Vista, fazendo uma fiscalização, tinha 4 vereadores, tinha a Comissão de Direitos Humanos, nessa fase aí de terceirização, ali não tinha médico, mas dengue tinha, porque estava horrível. Tá? Então, vamos cuidar primeiro da prevenção, depois cuidar desses setores. Né? Algumas ações estão sendo feitas, né? Inclusive eu tenho acompanhado pela imprensa, o Ministério Público Federal atuando em cima, por exemplo, da concessionária da ferrovia, né? Porque realmente o leito da ferrovia ficou abandonado, cheio de mato, tudo, e existe a concessionária em alguns municípios, né? Que é da privatização. Exato, mas em alguns municípios, daí a razão da pergunta, né? O que tem sido feito, né? Há possibilidade de acionar, sim, em alguns municípios as autoridades constituídas acionaram e a empresa concessionária acabou fazendo toda a limpeza, o saneamento, né, do leito da ferrovia e de prédios, né, que estão sob a sua administração, né? Então, só que em Bauru ainda eu noto que as ações estão ocorrendo, né? O Ministério Público Federal está atuando, o Ministério Público Estadual também está atuando, mas parece que a gente não vê o resultado ainda disso, né? É um processo demorado isso, doutor Gilberto e a doutora Alcimar, perante o Poder Judiciário. Muitas vezes a concessionária entra com recurso, fala, olha, isso aqui não é meu, isso aqui não é responsabilidade minha, que normalmente é o que ocorre, né? Sim, há muitos meios, né, de se protelar uma ação judicial. O que nós vemos é que quando se trata do direito individual, um cidadão que ajuiza um mandado de segurança para obter remédio ou até uma vaga de internação, o processo é rápido, é célere, normalmente o Estado ele se defende, até recorre, porque tem que recorrer de ofício, mas as ações são rápidas e as medidas acabam sendo eficazes. Mas quando envolve
situações maiores, como é o caso, né? Até mesmo o caso de não ter médico no município, e nós já vimos ações desse tipo aqui em Bauru mesmo, ação do Ministério Público obrigando que fosse feita a contratação. Aí nós vemos que há esse maior manejo de meios processuais para se tornar mais lenta, né? A medida, isso, essa obrigação, né? Sim. E nosso Poder Judiciário, ele oferece meios para isso, né? Há possibilidade de recurso sempre. Mas o que acontece, por exemplo, essa questão do recurso? Vamos aproveitar e já discutir a questão do recurso. No nosso ordenamento jurídico não teria como rever, obviamente o recurso é importante para todas, para as diversas partes, né? Uhum. Mas no caso que o direito é líquido e certo, né? Já tem uma decisão judicial a favor, né? Certo? Esses dias eu estive vendo a questão das revisões de aposentadoria, né? O direito é líquido e certo, já foi constatado, mas a União sempre recorre, olha, não é para pagar, quer dizer, vai protelando, né? Que inclusive emperra os tribunais federais, né? E os tribunais especiais federais, né? Por que isso acontece? Por que tem sempre a possibilidade de recorrer e protelar um direito líquido e certo, ou de um cidadão ou de uma sociedade? É igual o Bauru, nós temos, vou citar dois nomes, né? O doutor Pedro, na Federal, Ministério Público, e o Fernando Marcelo Helene, eles fazem um brilhante trabalho. Sim. Sem dúvida. Certo? Entram com ação, esse problema aí da ferrovia, tenho acompanhado o trabalho deles. Tem até conversado com eles, Sim. né? E eles fazem de tudo. Esse problema de recurso, eles entram com uma ação. O Estado vai recorrendo, vai para Brasília, vai para não sei aonde, Supremo, e ali emperra, né? A gente acaba não vendo o consubstanciamento do pedido, né? Então, por exemplo, é o caso das cancelas, ninguém, não é minha obrigação, é do município, é da concessionária, de quem é? E fica esse jogo de empurra, né? A questão do leito das ferrovias, né? Dos leitos aí que estão abandonados, né? De quem que é essa obrigação de cuidar, tal. Então fica um jogo de empurra e a população não vê o resultado prático, né? Prático da coisa, né? Se bem que o Ministério Público, como eu falei, está atuando, né? Sim. Dois promotores, citei esses dois, mas os outros também. Com certeza. É complicado. Nós temos essa cancela aqui na avenida, né? Sim. Que é horrível ali, você tem que ter uma roleta russa ali. Certo. Já aconteceu várias vezes, né? Aqui na Comendador da Marta, né? Sim. Então ali já aconteceu vários acidentes e até agora nenhuma providência foi tomada, né? Ficava jogando aquele, a prefeitura, a América Logística, e quem que sofre as consequências é a população que paga seu rico imposto. Agora, voltando à questão da criação da fundação, certo? Aqui é nosso objetivo aqui é tentar deixar o mais claro possível essas questões, né? A fundação, a proposta é que seja regional, né? Bauru recebe nos seus hospitais muitos pacientes de outros municípios, né? Será que essa não seria uma forma de compensar melhor essa situação também? Ou seja, com que todos os municípios aqui vizinhos a Bauru, próximos a Bauru, e que encaminham seus pacientes para cá, também partilhassem desse processo de gerenciamento e até de custeio? Veja bem, esses municípios de vizinhos aí, não vou citar nome de cidade, né? Mas eles ganham do Estado, do governador, uma ambulância. E é o programa de saúde deles, é o ônibus, é a ambulância. Deviam sim até colaborar, né, com as despesas, com os gastos aí. Mas a fundação não resolveria tudo isso aí, não. Eu acho que não é por aí, não. Certo. E agora, para nós encerrarmos, né, vamos colocar assim, de prático, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade, né, que sempre está aí atendendo a população,
já fizemos aqui, inclusive, alguns programas com o presidente da subseção Bauru, Dr. Caio, e com outros membros de comissões da OAB, colocando que a OAB está justamente aberta à população para que ela procure os seus direitos, né? E a OAB faz esse encaminhamento. As pessoas, doutor Elcimar, que têm essa dificuldade de acesso à saúde, a remédios, à internação, certo? E o doutor Gilberto, podem procurar a OAB aqui em Bauru para vocês darem o devido encaminhamento, a devida análise para saber, olha, tem direito, não tem direito, procura este órgão, aquele órgão, para a pessoa poder fazer valer a sua condição de cidadão? A população deve buscar a OAB, né? Um dos deveres institucionais da ordem é defender a cidadania. Então, nós temos um dever, uma obrigação nossa. A OAB está de portas abertas para toda a população, para recebê-los, orientá-los e fazer o devido encaminhamento. Então, nós temos o expediente normal da casa, que é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e tem as reuniões da Comissão de Direitos Humanos, que acaba sendo a comissão mais ligada a essas questões, que são todas primeiras e terças-feiras do mês, a partir das 19 horas. A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. E muitas pessoas, quando fala assim, a OAB, né, ela fica um pouco receosa e tal. Nada disso. A OAB está ali nas Nações Unidas, né, pode procurar a sede, né? 3030. Desde a época que o Dr. Edson entrou, né? Sim. Para na presidência, a OAB abriu suas portas para o cidadão, para a população, né? O Dr. Caio deu continuidade a esse trabalho, não só a Comissão de Direitos Humanos, né? Nós temos lá 52 comissões. 54 comissões. Inclusive agora foi criada a Comissão do Deficiente, né? Sim. Comissão do Deficiente. E um pleito nosso da Comissão de Direitos Humanos, né, para que fosse criada essa comissão. E todas elas, a gente trabalha em conjunto e sempre procurando, cada um no seu setor, né, procurando atender a comunidade também. Né. Foi criado agora em Bauru também o Conselho Municipal dos Direitos Humanos, né, que vai, a partir já do ano que vem, já vai, e nós temos lá da OAB 4 representantes, cada um nos seus segmentos da sociedade. Isso então quer dizer que o cidadão pode comparecer na OAB, na Nações Unidas 3030, e dependendo do problema que ele tiver, encaminha para uma determinada comissão que vai fazer a análise do seu caso e dar o devido encaminhamento. Isso, vai receber toda a orientação. Nós chamamos a nossa casa de Casa do Advogado e da Cidadania. Sim. Então, não é só a casa do advogado, lá é a casa do cidadão também. Casa do cidadão, isso é muito importante. Então fica aí a população de Bauru e região, né? Caso precise dessa orientação com relação aos seus direitos, né? Muitos não sabem quais são os seus direitos, nós sabemos perfeitamente disso, até nós muitas vezes não sabemos se temos ou não temos direito, né? Temos que recorrer e lá pegar a legislação, né? Para saber. Sempre estudando. Sempre estudando. Imagine para a população como um todo, né? Realmente o número de leis são muitas, né? E nós temos que apoiar a população nesse sentido. Então a OAB está aí, certo? Você, cidadão e cidadã, caso precise desse apoio, procure a Ordem dos Advogados do Brasil na Nações Unidas 3030. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui ao Dr. Gilberto Truísio, sempre solícito ao nosso chamado, né? Nós que agradecemos aí. Agradecer a doutora Elcimar também, certo, pela sua presença. Nós que agradecemos, muito obrigada. Agradecer ao AB, Subseção Bauru, né, por ter... Em nome do Dr. Caio também, né? Nós agradecemos. Opa, o chefe mandou, a gente veio. Tá ótimo, então. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.